Oi galera, tudo bom? Hoje a gente vai resolver um exercício sobre dilatação volumétrica, que a hora que você lê parece complicado, mas não é, é simples. A gente vai ver agora como é que resolve. O que esse exercício está dizendo? Ele falou que a gente tem um recipiente de 1000 centímetros cúbicos de capacidade, ou seja, 1 litro, tá? Só que ele encheu de um líquido até 980 centímetros cúbicos, tá? Com isso, o que a gente sabe? A gente já sabe que tem sobrando ali 20 centímetros cúbicos. Então, de sobra aqui, eu tenho 20 centímetros cúbicos. Isso vai me ajudar a resolver o exercício. O que mais de dado ele deu pra gente? Ele falou que a temperatura desse conjunto é de 0 graus Celsius. Que mais? Ele deu pra gente o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente e do líquido, tá? O que ele está querendo saber? Ele está querendo saber a temperatura máxima que esse conjunto vai chegar sem que o líquido transborde, tudo bem? Ou seja, eu quero saber a hora que o líquido vai chegar ali no limite, que temperatura que esse conjunto vai estar. Como é que eu resolvo isso? O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que tanto o recipiente quanto o líquido vão ter uma dilatação. Só que o que vai acontecer? O líquido, ele vai poder dilatar esses 20 centímetros cúbicos mais um pouquinho que o recipiente vai dilatar. Então, a gente tem que levar em consideração justamente isso, esse pequeno espaço que o recipiente vai dilatar. Bom, primeiro a gente tem que montar o quanto cada um vai dilatar. Bom, a dilatação volumétrica do recipiente vai ficar em função do quê? Do volume inicial do recipiente, do coeficiente do recipiente e da variação de temperatura. Que variação vai ser essa? Vai ser a temperatura final, que é o que eu estou buscando, menos a temperatura inicial. Só que a temperatura inicial é 0 graus. Θ menos 0 é θ. Então eu nem vou colocar esse 0 ali, porque não vai influenciar na nossa conta. Então, vezes θ, que é o que a gente está querendo descobrir. E qual que vai ser a dilatação volumétrica do líquido? Vai ficar em função do quê? Do volume inicial do líquido, do coeficiente do líquido e da variação de temperatura. Mesma coisa, θ menos 0 é igual a θ. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho as duas relações que eu preciso para descobrir a temperatura final, tá? O que eu quero chegar, pessoal? Eu quero chegar num sistema de duas equações com duas variáveis. Só que, por enquanto, eu tenho 3 variáveis. Eu tenho a temperatura, a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente. Então, eu ainda não consigo resolver esse sisteminha. Só que o que eu vou lembrar? Eu vou lembrar que a dilatação do líquido vai poder ser o quê? Esses 20 centímetros cúbicos que ainda tem sobrando no recipiente, mais a dilatação do recipiente. Então, como é que vai ficar o nosso novo sistema, pessoal? Vai ficar da seguinte maneira. Bom, a dilatação do recipiente vai ser o volume inicial dele, que é de 1000, vezes o coeficiente do recipiente, que é 2 vezes 10 a menos 5, vezes a temperatura que a gente quer descobrir. E agora? E a dilatação do líquido? A dilatação do líquido vai ser 20 centímetros cúbicos, que ele ainda tem de espaço para dilatar, mais o tanto que o recipiente dilatar, que vai ser um espacinho a mais para ele poder dilatar. Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao volume inicial do líquido, que é 980, vezes o coeficiente de dilatação do líquido, que é 1 vezes
10 a menos 3 vezes a temperatura. Agora ficou maravilhoso. Agora o que eu tenho? Eu tenho um sistema de duas equações com duas variáveis. Qual que é a variável que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a variável θ, que é a minha temperatura limite, para que isso não transborde. O que eu vou fazer? Vou resolver por substituição, tá? O que eu faço? Aqui eu não tenho a dilatação do recipiente. O que eu posso fazer? Posso pegar a dilatação do recipiente, que é igual a tudo isso daqui, e substituir na segunda equação. Aí vai ficar fácil descobrir a temperatura. Como é que vai ficar? Eu vou ficar com 20 mais a dilatação do recipiente, que é tudo isso daqui, 1000 vezes 2 vezes 10 a menos 5, θ é igual a 980 vezes 1 vezes 10 a menos 3, θ. Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar essa equação para a gente conseguir descobrir o valor de θ. Bom, primeiro vamos resolver essas multiplicações que estão aí. Como vai ficar? 20 mais 2 vezes 1000, 2000 vezes 10 a menos 5, θ é igual a 1 vezes 980. Não mudou. 980 vezes 10 a menos 3, θ. O que eu vou fazer agora? Preciso deixar o θ de um lado só. Muita gente cai no erro e na tentação de somar esse 20 com esse 2000 aqui. Não posso fazer isso. Por quê? O 2000 está multiplicando tudo isso daqui. E o 20 está sozinho. Então tem que prestar atenção na hora de resolver. O que eu vou fazer? Eu vou passar tudo isso que está aqui positivo, vai para o outro lado negativo. E tudo isso que está aqui, o 20 positivo, vai para o outro lado negativo. Dessa forma, eu consigo isolar o meu θ. Então, como vai ficar? Vou ficar com 2000 vezes 10 a menos 5, θ, menos 980 vezes 10 a menos 3, θ é igual a menos 20. Tudo bem, pessoal? Para facilitar minhas contas, o que eu posso fazer? Bom, eu não consigo fazer essa soma aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho 10 a menos 5 e aqui eu tenho um 10 a menos 3. Eu preciso dar um jeito disso aí ficar com o mesmo expoente para eu conseguir fazer a soma. Como é que eu faço isso? Tem duas maneiras, eu posso escolher. Ou eu mudo o 10 a menos 3 e ando com a minha vírgula aqui para transformar isso em 10 a menos 5, ou eu ando com a vírgula aqui e transformo isso aqui em 10 a menos 3. Bom, o que eu vou fazer? Vou escolher mexer com esse 2000 aqui e vou tentar fazer esse expoente virar 10 a menos 3. O que eu preciso fazer? De menos 5 para menos 3, eu preciso aumentar esse expoente duas vezes. Menos 5, menos 4, menos 3. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu quero aumentar o expoente, eu preciso andar com a vírgula para a esquerda. Como eu quero aumentar duas vezes, eu ando com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui, eu vou andar duas casas com ela. Vai ficar 20 e o meu expoente passa a ser 10 a menos 3 vezes o θ. Menos 980 vezes 10 a menos 3, θ é igual a menos 20. Agora eu consigo fazer essa soma. Bom, pessoal, vamos continuar a nossa continha. Agora que a gente já acertou o expoente, fica fácil fazer essa conta. O que eu tenho aqui? 20 alguma coisa menos 980 alguma coisa. O que eu faço? Deixo essa alguma coisa em evidência e faço 20
menos 980, que dá menos 960, vezes 10 a menos 3 θ, que a gente deixou em evidência, é igual a menos 20. O menos sumiu porque tem dos dois lados. O que eu faço agora? Tudo que está multiplicando θ passa dividindo para o outro lado da equação. Θ é igual a 20 dividido por 960 vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3 que está aqui embaixo, eu passo ele para cima mudando o sinal do expoente. Por quê? Eu sempre imagino que tem um 10 elevado a 0, que é igual a 1, aqui em cima escondido. Como a regrinha do expoente é conservar a base e subtrair os expoentes, eu vou ficar com 10 elevado a 0 menos 3, que é igual a 3. Por isso que eu mudo o sinal a hora que eu subo isso daqui. Então eu vou ficar com θ é igual a 20 dividido por 960, que dá mais ou menos 0,0208 vezes 10 elevado a 3. Para ficar bonitinho, tiro esse expoente daqui. Como que eu vou fazer isso? Andando com a vírgula 3 casas para a direita. Fico com θ é igual a 20,8 graus Celsius. O que é essa temperatura? Essa é a temperatura máxima que eu posso elevar esse conjunto aqui de forma que o líquido não transborde. Ele vai chegar no limite e não vai transbordar. Essa é a temperatura máxima que eu consigo alcançar. Bom, pessoal, a segunda parte do exercício está pedindo para a gente descobrir o tanto de líquido que vai transbordar desse recipiente se a gente chegar a 50 graus Celsius. É claro que vai transbordar. Por quê? No máximo, eu posso chegar a 20,8 graus sem transbordar. Se eu já cheguei a 50, significa que já transbordou uma certa quantidade. O que eu preciso fazer para saber quanto vai transbordar? Eu preciso descobrir quanto que o líquido vai dilatar a 50 graus e quanto que o recipiente vai dilatar a 50 graus. A diferença, o que vai ser? Vai ser quanto transbordou. Vamos fazer por partes. Primeiro vamos descobrir o volume final do líquido. A dilatação volumétrica do líquido depende do volume inicial dele, que é de 980, do coeficiente de dilatação, que é 1 vezes 10 a menos 3, e da variação de temperatura, 50 menos 0, 50. Isso aqui vai dar 49 centímetros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Isso foi o tanto que o líquido dilatou. Para eu saber de fato o volume final do líquido, o que eu preciso fazer? Somar o volume inicial mais esse pouco que dilatou. O volume inicial dele era de 980. Então, como é que vai ficar? O volume do líquido é 980 mais 49. O volume final do líquido é de 1029 centímetros cúbicos. Agora, o que eu preciso saber? Preciso saber qual que é o volume final do recipiente. A diferença entre esses dois volumes é o tanto de líquido que transbordou. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa saber o volume do recipiente. A dilatação volumétrica do recipiente depende do volume inicial do recipiente, do seu coeficiente de dilatação, que é 2 vezes 10 a menos 5, e da variação de temperatura, 50 menos 0, que é 50. Ou seja, a dilatação volumétrica do recipiente vai ser 2 vezes 50 é igual a 100. Tenho 2 zeros, mais esses 3 zeros aqui, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 zeros, vezes 10 a menos 5. Para eu tirar esse expoente daqui, o que eu preciso fazer? Preciso andar com a vírgula para a
esquerda, vou andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 1 centímetro cúbico. Esse foi o tanto que o meu recipiente dilatou, ou seja, o volume do recipiente vai ser 1000, que era o volume inicial dele, mais esse 1 que dilatou. Ou seja, o volume do recipiente, 1001 centímetros cúbicos. Tá quase acabando. O que falta agora? Falta eu descobrir o quanto que transbordou. Como é que eu vou descobrir isso? O volume que vai transbordar vai ser o volume do líquido menos o volume do recipiente. O volume do líquido, 1029. Volume do recipiente, 1001. O volume que transbordou foi de 28 centímetros cúbicos. Essa foi a quantidade de líquido que transbordou do recipiente ao atingir 50 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? O exercício é longo, mas não é difícil. É só prestar atenção. Tudo bem? Então, até a próxima!